Já vou falar para você abrir sua Bíblia, mas antes eu queria me apresentar, não sei se todo mundo já me conhece, mas meu nome é Rafael, eu tenho 24 anos, eu namoro a Anaí, que está ali na câmera. Eu tenho o privilégio de ser supervisor da Rede Livres, aqui da igreja, a nossa rede de adolescentes, e sou muito feliz por tudo isso, por tudo que Deus tem feito na minha vida, e também pela responsabilidade, mas também o privilégio de estar aqui nessa noite. Eu falo sempre que é uma honra, mas muito mais que uma honra, é uma responsabilidade, porque nós não somos merecedores de nem sequer falarmos de Deus, mas Ele nos dá esse privilégio, Ele nos dá essa honra por meio da graça dEle, e eu fico muito feliz de poder estar aqui, e na verdade é um pouco sobre isso que a gente vai falar nessa noite, é sobre merecimento, é sobre o que nós esperamos de Deus, e sobre quem Deus é para nós, e sobre quem Deus foi para Oséias. E faz um tempo já, mas quando o Gui me chamou para falar aqui, eu fiquei pensando no qual tema, o que eu poderia falar, o que Deus queria falar nessa noite, e eu me deparei com uma história que foi o cataclismo, foi o começo para tudo isso que a gente vai ver nessa noite, mas é a história de um casal de adoradores de uma igreja famosa lá nos Estados Unidos, uma igreja bem grande, a gente canta músicas deles aqui e tudo mais, e esse casal é um casal líder de uma das equipes de adoração lá dessa igreja, e eles perderam uma filha de 2 anos. Isso aconteceu lá em 2019, então já fazem alguns anos que isso aconteceu, mas a filhinha deles de 2 anos morreu, e eles tiveram uma resposta que, para muitos de nós, é inusitada, talvez. Eles decidiram que eles iam fazer uma campanha de oração com toda a igreja, mobilizaram quem estivesse lá, para que a filhinha deles ressuscitasse. Ela chamava Olivia, se eu não me engano, e eles oraram por dias e dias e dias para que ela ressuscitasse. E para muitos de nós, quando me deparei com essa campanha de oração, fiquei chocado, falei, caramba, que coragem deles pedirem isso, que coragem deles orarem, e muitas pessoas nas redes sociais falaram que isso feria a soberania de Deus, que era um absurdo pedir por um milagre desse, mas eu não quero tocar nesse ponto, eu não quero falar exatamente sobre isso, mas eu queria que a gente parasse para pensar se em nós, se isso acontecesse no nosso meio, se eu e você teríamos coragem de pedir por algo tão grandioso assim. Porque nós oramos por milagres, eu oro por milagres, tenho certeza que você ora por milagres, mas talvez falte em nós essa coragem de orar por milagres grandes, uma ressurreição, como a cura de alguém. Talvez no nosso coração esteja muito mais cheio de medo de realmente pedir, porque vai que Deus diz não. Vai que Deus não quer fazer o que a gente está querendo. Mas e aí, a menina ressuscitou ou não? E não, a menina não ressuscitou. O casal ele continuou firme na igreja, e na verdade esse eu acho que é o maior testemunho de toda essa história. Mesmo eles orando por, se eu não me engano, foram 3 semanas a campanha de oração, a menina não ressuscitou, e eles continuaram firmes na igreja. Esse é um exemplo de fé para as nossas vidas, e também é um exemplo de fé para uma fé madura, uma fé que realmente espera de Deus algo que não seja só desejo do nosso coração. Não é só, Deus vai fazer um milagre porque eu estou pedindo. Não é isso, não é assim que a nossa fé funciona. Mas quando a gente pensa sobre Deus dizendo não, Deus mostrando que Ele não é só um entregador de bênçãos, Ele não é só um distribuidor de perdão, a gente precisa pensar também em exemplos na Bíblia que falam sobre isso. Semelhante ao que aconteceu com aquela família lá nos Estados Unidos, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Oséias, capítulo 1. E se você está com medo de abrir a sua Bíblia em Oséias, você precisa abrir mais a sua Bíblia. Mas procura aí. Oséias está na parte dos profetas menores, então já é caminhando para o final do Velho Testamento. E a gente vai falar hoje sobre Oséias, porque Oséias é um dos profetas que mais sofreu em toda a história do Antigo Testamento. Ele é um dos homens, um dos profetas que Deus levantou para o reino de Judá. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o contexto histórico daqui a pouco. Mas ele sofreu muito, e não só pelo povo. A maioria dos profetas sofria muito porque se colocava no lugar do povo para receber a mensagem de Deus, e geralmente eram mensagens duras. Mas Oséias sofreu como se fosse num nível a mais. Deus pediu para que ele entregasse também a sua vida pessoal, mais especificamente o seu casamento, para que o povo pudesse entender o que Deus queria. Então eu creio que
a nossa reflexão de hoje vai passar muito pelo que Deus esperava de Oséias e, mais importante ainda, quem era Deus para Oséias. Então, você pode abrir aí em Oséias capítulo 1. A gente vai ler agora, nós leremos 3 trechos no livro de Oséias, vamos expor um pouco da história dele, mas a gente vai começar lá em Oséias capítulo 1, versículo 1. Vai dizer assim: Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Então, para a gente entender um pouquinho mais de quem era Oséias, do que estava acontecendo no reino de Israel enquanto Oséias era profeta, Israel nessa época, isso é bem depois já do reinado de Salomão, que foi quando os reinos se dividiram, o reino de Israel não era mais um só. A parte do sul era chamada de reino de Judá agora, e a parte do norte continuava chamando reino de Israel. A parte do norte, tiveram vários reis, igual a gente leu aqui, e ela era feita daquelas 12 tribos originais, o reino do norte tinha 10 delas. Eles escolheram se separar, e quando eles se separaram, todos os reis, desde essa separação, escolheram se afastar do Senhor. Então o reino do norte, ele não era um reino que adorava a Deus na sua plenitude, eles não tinham relacionamento com Deus, eles não adoravam a Deus. Esse reino ele vai ser destruído um pouco mais para frente do tempo de Oséias, ele só durou 209 anos. E o reino do sul, que era onde Oséias estava, ele não era necessariamente devoto ao Senhor, isso dependia do rei, isso dependia do momento que eles estavam, mas esse reino vai durar um pouco mais até ele ser conquistado. O reino do norte vai ser destruído pelos assírios pouco tempo depois de Oséias, e a mensagem que Deus está enviando para o povo não é necessariamente para o reino do sul ou para o reino do norte, ela é para o reino de Israel como um todo, mas naquele tempo eles entenderam que era uma mensagem muito dura. E eu queria que vocês prestassem atenção, porque geralmente, como funciona quando o profeta entrega uma profecia? Ele sofre com aquela profecia, ele recebe a mensagem de Deus e ele passa ela para o povo. Mas essa relação com a mensagem, ela acaba aí. Mas Deus pede de Oséias, especificamente, uma dose de sacrifício a mais. Ele pede para Oséias se casar com uma prostituta, que era Gomer, uma mulher adúltera, e para que ele tivesse filhos com ela. Por quê? Porque Deus queria representar por meio da vida de Oséias o que ele sentia em relação ao povo. Eu não vou ler o trecho específico porque é uma profecia grande, mas no capítulo 2 vai contar que Gomer volta para onde ela estava. Ela volta a se prostituir, ela volta a ser uma prostituta e ela abandona Oséias. Da mesma forma que Deus via o povo fazendo com ele. Porque Deus, de diversas vezes, durante o Velho Testamento, restaura o povo de Israel, traz eles de volta para o centro da vontade de Deus e eles se desviam. E é como se Deus se sentisse traído. E é exatamente isso que ele quer exemplificar para o povo. É exatamente isso que ele quer mostrar como ele se sentia quando o povo se afastava dele e de fato o traía. Era isso que acontecia. Então, a nossa relação com o povo aqui, ela fica muito clara. Quando nós escolhemos voltar para o nosso pecado, quando nós escolhemos voltar para aquilo que Deus já tinha nos tirado, é como se nós fôssemos o povo de Israel. Nós estamos abandonando tudo aquilo que Ele nos deu para voltar para o lamaçal do nosso pecado, para voltar para aquilo que Deus já nos tirou. E isso vai acontecer por diversas vezes na nossa vida. E óbvio que isso é ruim. Mas para Gomer, para a prostituta que Oséias tomou como esposa, isso era especialmente ruim. Por quê? Porque ela era uma prostituta. Se hoje a condição social de uma prostituta já é muito ruim, já é muito marginalizada, naquela época a situação era ainda pior. Elas eram desrespeitadas, sofriam violência constantemente, não tinham condição social nenhuma, elas não podiam andar nas ruas, as praças públicas da cidade eram proibidas para elas, elas eram completamente marginalizadas. E óbvio que veio o pensamento na nossa cabeça, e enquanto eu lia veio isso na minha cabeça também. Por que que Gomer decidiu voltar? Por que que ela escolheu sair da casa de Oséias? Oséias era o profeta do povo, então ele tinha uma condição boa de vida, não necessariamente de dinheiro, mas não faltava nada. Oséias recebia tudo aquilo que ele precisava para ter uma vida boa, uma vida confortável, mas Gomer decide abandonar ele e voltar para aquilo que ela vivia antes. E
Não dá para saber os pensamentos de Gomer, eles não estão relatados aqui no livro de Oséias, mas é muito claro que a nossa relação com Deus, ela passa muito por isso aqui que aconteceu com Gomer. Nós temos tudo que nós precisamos em Deus, nós cantamos isso aqui hoje, que Ele vai nos sustentar, Ele vai sempre dar tudo aquilo que precisamos, mas a gente escolhe e várias vezes continua escolhendo se afastar de toda essa bênção que Deus nos dá para voltar para o nosso pecado. A gente sabe o que vive e sabe o que pensamos quando a gente insiste em voltar para o pecado. E essa situação nas nossas vidas é muito parecida com o que Gomer sofria. E é sobre isso que a gente vai pensar e refletir um pouco hoje, mas não só nisso. Porque o personagem principal da nossa reflexão aqui é Oséias. Quando a gente para pensar em como Oséias se sentia enquanto Gomer fez isso, enquanto Deus pedia para que ele se sacrificasse tanto assim, aí sim a gente está vendo alguém que está realmente sofrendo. Oséias precisou ir buscar Gomer uma segunda vez, a gente vai ler isso daqui um pouco. Ele vai lá e resgata Gomer de novo, ele paga mais um preço alto para que ela pudesse ser sua esposa novamente, mas ele paga o preço para que ela volte para casa. E como que Oséias se sentia em relação a tudo isso? Não era fácil, óbvio que não era fácil. Quando a gente pensa que Oséias teve que sacrificar toda a sua vida, já sendo um profeta, ele não teria um trabalho comum, ele não teria sustento, como todas as outras pessoas tinham, Deus ainda pede para ele sacrificar o casamento dele, para que ele pudesse mais uma vez mostrar para o povo o que Deus queria mostrar. Então, que Deus é esse que faz Oséias sofrer por algo que ele nem estava envolvido? Oséias estava sendo colocado à prova, sendo testado por algo que ele não estava fazendo. O pecado do povo envolvia ele, mas ele era o profeta, ele estava perto de Deus. Ele está tendo que sacrificar tudo da vida dele por algo que ele não está necessariamente envolvido. E a obediência de Oséias, ela é o que mostra para nós quem é Deus para Oséias. Quem me conhece mais de perto sabe que eu amo muito os Arrais. Eles são uma dupla que são compositores e eles são adventistas. Então, assim, nós temos algumas diferenças teológicas bem grandes, mas eles compuseram alguns dos meus louvores favoritos e eles têm uma música chamada Jardim, que é exatamente sobre Oséias. E eu vou ler um trechinho dela rapidinho para vocês, só para mostrar. Eles colocam em palavras muito bonitas aquilo que Oséias estava sentindo. Então diz assim: por ti compus poesia e canção, fechaste a porta, trava o coração. Por uma fresta eu te vi partir, sem nem olhar para trás e se despedir. E o que farei para te encontrar e te trazer de volta ao nosso lar? E que frases duras, não é mesmo? Se a gente pensa que é assim que Deus se sente, quando nós saímos do centro da vontade dele e voltamos para o nosso pecado, isso tem que machucar o nosso coração. Se a gente imagina que Oséias, ele teve que se submeter a tudo isso para ir lá e buscar ela de novo, para mostrar para o povo o que estava acontecendo, isso machuca mais ainda. Mas Oséias, ele não permanecia obediente a Deus porque ele queria. Não era uma vontade do coração dele estar lá, mas ele permanecia em Deus porque isso era o certo a se fazer. Muitas vezes Deus vai exigir de nós sacrifícios. A vida do cristão é uma vida de renúncia, igual Oséias teve que renunciar. Seria muito mais fácil para Oséias simplesmente se rebelar com Deus, abandonar toda a mensagem que Deus queria mostrar para o povo e falar: arruma outra pessoa para falar com o povo, eu não aguento mais isso aqui. Mas Oséias entendia uma frase muito importante que transformou a minha vida, o meu relacionamento com Deus, e eu tenho certeza que vai transformar o seu também. Essa frase é um trechinho de um versículo que está lá em 1 Samuel 15, e ela vai dizer que a obediência é superior ao sacrifício. A obediência é superior ao sacrifício. Oséias tinha isso cravado no seu coração. Ele entendia que valia muito mais ele obedecer a Deus, independente do que Deus pedisse, porque ele sabia que obedecer era muito mais importante do que sacrificar. Quando a gente olha a história do povo de Israel, eles se afastam do Senhor, se arrependem porque eles são destruídos, e aí eles sacrificam o cordeiro, sacrificam o que Deus pede, e aí Deus restaura o povo.
E amém por isso, glória a Deus, porque senão eu e você também estaríamos perdidos. Porque a nossa vida reflete a vida do povo de Israel, e todas as vezes que a gente volta para a casa de Deus, volta a ter comunhão com o Pai, Ele nos perdoa. Não mais porque nós precisamos sacrificar um cordeiro, mas porque Cristo morreu na cruz por nós. Mas quando nós obedecemos, ao invés de sacrificarmos, aí sim nós estamos entendendo verdadeiramente o que Deus quer. Aí sim a palavra dele está entrando nos nossos corações. E parecido com a história que eu contei no começo, se Deus permite que alguém da nossa família morre, se Deus permite que um filho morre, é nosso dever, por mais difícil que seja. E não quero menosprezar o quão difícil vai ser passar por uma situação como essa. Mas aquela família lá dos Estados Unidos entendeu que era o dever deles continuar firmes na igreja. Continuar acreditando em Deus, porque foi Deus que deu a filha para eles e foi Deus que tirou. E em meio de tudo isso, louvado seja o nome do Senhor. Talvez lá em 2019 esse exemplo não pudesse ser usado, porque não daria para saber o que ia acontecer com aquela família. Eles podiam dali um tempo se desviar, se perder, mas agora já 4 anos que eles permanecem firmes, é muito nítido que eles entenderam essa mensagem. Eles entenderam que permanecer no Senhor não ia ser o mais fácil, mas era o correto. Para Oséias também, não era o mais fácil ele voltar e se humilhar novamente para ir lá buscar a sua esposa dentro de um prostíbulo para que Deus pudesse cumprir a mensagem dele. Mas esse era o certo a se fazer. Quando a gente entende que o nosso Deus é um Deus de misericórdia e de amor e que Ele irá nos perdoar se nós nos arrependermos de todo o coração, então a gente entendeu a graça. Mas quando a gente entende que a obediência a Deus é o que vai nos aproximar dEle, aí sim a gente está começando a se aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Amém? A partir do momento que a gente consegue caminhar em direção a Deus, sem mais ficar flertando com o pecado que dominava a nossa vida antes, aí sim a gente está construindo um relacionamento de verdade com Ele. E não me entendam errado, não é como se a gente fosse parar de pecar, não é como se Oséias fosse o homem perfeito aqui nesse texto. Ele vai fazer muitas coisas erradas na vida dele, várias que a gente nem deve saber, e ele provavelmente pecou muito, muito e várias vezes depois que ele restituiu Gomer. Mas a gente precisa entender que todas as vezes que a gente conseguir obedecer a Deus, ao invés de pecar e depois sacrificar, aí sim a gente está cumprindo a vontade dele. Aí sim a gente está fazendo o que ele está mostrando para nós, o que Ele quer que nós vivamos de fato. Quando Deus diz não, quando Ele mostra que algo não vai acontecer do jeito que a gente quer, várias vezes o desejo do nosso coração é abandonar aquilo. Se o nosso PGM não está do jeito que a gente almeja, então Deus não está no nosso PGM. Se o meu casamento, o meu namoro, não está do jeito que Deus deseja, do jeito que é o correto biblicamente, então Deus não está no meu namoro, Deus não está no meu casamento. Se eu não consigo passar no vestibular que eu tanto quero, então Deus não está me ajudando. Esse é o pensamento de uma fé imatura, de uma fé que deseja que Deus seja esse distribuidor de perdão e bênção e que Ele faça tudo aquilo que a gente quer. Mas esse não é o nosso Deus. E Oséias entendeu isso. Quero te convidar a abrir lá a sua Bíblia em Oséias, agora no capítulo 3. A gente vai ler do versículo 1 ao 4, só virar aí a página. E vai dizer assim: o Senhor me disse, isso é Oséias falando, vá, trate novamente com a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem. E eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Olha só que palavras maravilhosas que Oséias fala para sua esposa Gomer e que tem tudo a ver com aquilo que Deus queria fazer com o povo. O nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Depois de Oséias, Deus vai restaurar o povo. Deus vai deixar o reino do sul prosperar, porque o do norte vai ser destruído, mas o reino de Judá ainda vai durar por muitos anos. Muitos anos. Eles terão momentos bons, porque Deus está com eles. Mas
Deus continua mandando a mensagem: vocês precisam me obedecer, porque obedecer é mais importante do que sacrificar. E é aqui que é muito interessante a relação de Deus com Oséias, porque Oséias não vai buscar Gomer porque ele é uma boa pessoa, ele é um bom homem, ele é um bom cristão. Não era cristão porque não tinha Cristo ainda, mas vocês me entendem. A partir do momento que Deus dá a ordem para ele então vai fazer. Ele não está fazendo isso porque ele é super altruísta e super empático e vai fazer isso para ajudar a mulher dele porque é o que ela precisa. Muito provavelmente Oséias estava muito mal, muito triste com o que estava acontecendo, com a vida dele. Ele tinha filho já com Gomer quando ela abandona a casa e volta a se prostituir. Ele teve que explicar para os filhos dele o que estava acontecendo e ir lá buscar ela e trazer ela de volta para casa. Imagina o estado que estava a família de Oséias em meio a tudo isso. Mas ele escolhe obedecer. Ele escolhe continuar firme naquilo que Deus tinha prometido, não porque era o mais fácil, mas porque era o correto. Permanecer em Deus sempre é o correto. Obedecer aquilo que está na palavra dele, por mais doloroso, por mais penoso que seja para as nossas vidas, sempre vai ser o correto. Oséias ele ainda tem que pagar uma quantia grande para conseguir receber a sua mulher de volta. 180 gramas de prata não era tipo o troco do almoço. Era muito dinheiro, provavelmente 3 ou 4 meses de rendimento de uma pessoa normal. De uma pessoa que tinha uma renda razoável naquele tempo. Ele ainda tem que se sacrificar financeiramente, e esse sacrifício financeiro, ele muitas vezes pode ser o pior para nós. E isso eu digo na nossa vida cotidiana, na nossa vida de relacionamento todos os dias com Deus. Quando Deus começa a pedir para que a gente abra mão do nosso tempo, para que a gente abra mão da nossa renda, para que a gente abra mão dos prazeres da nossa vida, aí Deus está pedindo demais. Não, eu já vou no culto toda semana, eu já vou no PGM toda sexta, toda quinta, toda segunda. Deus está me pedindo mais coisa ainda. Mas quando a gente para olhar para a vida de Oséias, talvez os nossos sacrifícios por Deus ainda estejam muito pequenos. O Deus de Oséias, quem Deus era para Oséias, era um Deus que pedia muito para ele. Mas ele continuava firme. Ele continuava sabendo que Deus daria para ele aquilo que ele precisava. Eu queria mostrar para vocês, rapidinho, um trecho de um dos livros do C.S. Lewis, chama O Problema da Dor. E ele vai dizer um pouco sobre Deus dar aquilo que ele tem. Eu vou ler o trecho. Deus dá o que ele tem, não o que ele não tem. Ele dá a felicidade que existe, não a que não existe. Só há 3 alternativas: ser Deus, ser como Deus compartilhando sua bondade na resposta da criatura e ser miserável. Se não aprendermos a comer o único alimento que o universo produz, o único alimento que qualquer universo pode continuamente produzir, então seremos obrigados a sentir fome eternamente. Pode parecer um pouco difícil de entender, mas a mensagem que C.S. Lewis está passando aqui ela é muito simples. Ou a gente entende que a gente é Deus, que nós não somos, não vou me alongar nesse pensamento. Ou a gente é como Deus, ou seja, a gente vive debaixo do senhorio de Deus, na resposta dele a nós como criatura, a gente vive a vontade dele, vive aquilo que ele tem para nós, vive aquilo que ele nos dá, ou a gente vai ser miserável. Se na nossa vida nós escolhemos beber de uma fonte que vai acabar, ou seja, uma fonte desse mundo, dos prazeres desse mundo, daquilo que não está em Deus, que não agrada a Deus, então a gente vai ser miserável, porque isso não pode nos sustentar eternamente. O único alimento produzido eternamente é aquilo que vem de Deus. Por isso que a felicidade em Deus, a bênção de Deus, ela pode não ser a mais fácil, mas ela é a única correta, porque ela é a única que é eterna. E isso é muito exemplificado no nosso pecado, quando nós pecamos. O pecado pode dar aquela sensação de prazer momentâneo, aquela sensação boa de que eu estou fazendo o que eu quero com a minha vida, mas logo depois vem aquele peso, aquele remorso, que nem é o perdão ainda, nem é o arrependimento ainda, é só o remorso, mas aí vem o peso do pecado. E isso acontece quando a nossa vida é alimentada por uma fonte dessa terra, por uma fonte que acaba, por uma fonte que cessa. A partir do momento que nós escolhemos comer de uma fonte que não é Deus, nós seremos miseráveis, porque essa fonte, além de não nos suprir, ela vai se acabar.
Só Deus pode dar restauração plena. Oséias sabia que não ia ser ele pagando o preço que fosse e trazendo Gomer para casa que ela ia ser restaurada. Porque não é pagar, não é dar o seu tempo, não é dar o seu amor, não é fazer qualquer coisa por alguém que essa pessoa vai ser restaurada. O único que tem poder para restaurar é o nosso Deus. Amém? O único que pode nos restaurar e nos colocar de volta nesse lugar do centro da vontade de Deus é Ele. A boa notícia para todos nós é que Ele está disposto a fazer isso. Ele já enviou Cristo para morrer por nós, Ele já fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus de novo. E essa comunhão, essa restauração, esse perdão está disponível para todos nós hoje. Mas esse perdão, ele não é um perdão de Deus irresponsável. Deus não é ingênuo de derramar o perdão dele sobre pessoas que vão tripudiar, que vão zombar do que Deus fez por elas logo depois. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe a intenção do que nós fazemos e se o nosso arrependimento é verdadeiro ou não. Eu lembro de uma palavra que me confrontou muito, que foi a diferença entre esse remorso que a gente sente depois de pecar, depois de fazer algo que Deus não se agrada, e o perdão verdadeiro. E a diferença é sutil, mas ela é gigantesca. Porque o remorso é você ver que você fez algo errado. Nossa, realmente, isso que eu fiz foi muito errado. Mas o perdão, quando Deus dá o perdão, Ele pressupõe uma correção de caminho. Então olha só, lá naquele texto de Oséias, Deus fala para Oséias que Gomer nunca mais seria de outro homem. Então não é só, Gomer voltou para casa e pode ser que ela volte para a vida que ela tinha antes. Não, nunca mais ela seria de outro homem. Por quê? Porque quem está restaurando ela agora é Deus. Quando Deus nos restaura completamente, a partir desse momento, a nossa vida é verdadeiramente restaurada. E não é como se Gomer passasse a não ser pecador, igual a gente falou de Oséias. Não é como se na nossa vida, quando Deus nos restaurasse, a gente nunca mais tivesse problema com o pecado. Não é isso. Mas o pecado não passa mais a nos dominar. A nossa vida agora diz respeito ao que Deus faz por nós, não mais aquela fonte que a gente bebia que está nesse mundo. Oséias, nessa nossa história, ele faz por Gomer o que Deus faz por nós. Mas mesmo Oséias não tinha como restaurar. Mesmo Oséias sendo profeta, mesmo Oséias tendo acesso a Deus, numa época que poucas pessoas tinham acesso à presença de Deus, ele não pode restaurar ninguém. Ele não pode restaurar o povo. A vida dele está mostrando para o povo o que Deus quer. Mas não é Oséias que vai fazer qualquer coisa. Só Deus pode fazer isso. E quando a gente entende verdadeiramente que só Deus pode nos restaurar, então fica meio óbvio que a gente precisa se achegar a Deus. Se Ele vai derramar o perdão dele ou não, Ele que vai escolher isso. Mas a notícia maravilhosa para nós é que esse perdão está disponível. Esse perdão está presente nas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite e Ele pode restaurar as nossas vidas. Lá no finalzinho já do livro de Oséias, lá no capítulo 14, vocês podem abrir aí. Deus vai entregar a promessa final para o povo de Israel. Tudo que Deus queria falar através da vida de Oséias é para que eles pudessem verdadeiramente entender isso que a gente vai ler agora. E da mesma forma que Deus falou com o povo lá naquela época, Ele fala também com nós nessa noite. Tudo que Oséias sofreu foi para que o povo entendesse isso que a gente vai ler agora. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7. Vai dizer assim: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano.
Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o Deus de Oséias. Oséias abriu mão da vida dele, abriu mão do conforto dele, abriu mão de uma vida muito mais fácil e tranquila para que todos vissem o Deus que ele via. E da mesma forma que Oséias sacrificou tudo isso, Deus pode estar martelando no seu coração nessa noite que o perdão dele, essa mesma restauração que nós lemos, também está disponível para você. É muito interessante porque a Assíria era um reino muito em alta na época que Oséias viveu. Eles iam conquistar o reino do norte muito em breve, mas eles estavam com um domínio muito grande. Eles tinham tecnologia superior, a cultura deles era muito forte. E é muito legal porque a profecia diz: a Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos que as obras das nossas mãos são o nosso Deus. Quando Deus entrega a restauração verdadeira dele, essas coisas, esses ídolos, essas vontades que estavam enraizadas no nosso coração, elas precisam ir embora. Vários ídolos, várias imagens, vários deuses dos assírios estavam enraizados na cultura israelita, porque eles já estavam passando por muitas gerações de distância de Deus. E esses outros deuses foram entrando na cultura de Israel e as pessoas acreditavam nesses deuses. Mas o que Deus está falando aqui é que a partir do momento que a restauração dele vem, a restauração verdadeira entra no coração dos israelitas, então eles entendem que a Síria não vai salvar eles. Os deuses assírios não vão salvar eles. A tecnologia assíria, as obras das mãos que os assírios tinham não vão salvar eles. E tem várias outras lindas analogias, metáforas desse texto, nesse trecho, e eu não vou falar todas elas, mas eu queria trazer a atenção de vocês para uma delas, que para mim é a mais bonita de todas, que é: serei para Israel como orvalho. Foi muito bonita a ministração, porque foi falado sobre detalhes, e esse para mim é um dos trechos que mostra os detalhes que o nosso Deus se importa com cada palavra que está na Bíblia. Porque serei para Israel como orvalho. Isso pode ser, Deus está derramando água para que eles possam se renovar, para que eles sejam vivificados. Mas existe uma camada mais profunda de entendimento sobre isso. 80% do território de Israel é deserto. A única coisa que trazia restauração, trazia renovo para as plantas, quando eles plantavam lá em Israel, era o orvalho. Eles não tinham acesso a água, a rio, a terra deles não era fértil igual a nossa é. Eles precisavam desse orvalho para que eles não morressem de fome. As plantas, a natureza dependia inteiramente desse orvalho. E Deus está falando para eles: serei para vocês como orvalho. Eu vou estar lá, mesmo que tudo esteja um deserto, mesmo que tudo tenha morrido, pareça que nada na sua vida vai conseguir andar, nada na sua vida vai para frente, eu vou estar lá como orvalho, que cai devagar, cai durante a noite, sem ninguém perceber. Ele não vem com relâmpago igual a chuva, ele não vem com trovão, ele não faz barulho. Muitas vezes o orvalho nem incomoda, a gente nem lembra que ele está lá. Mas a restauração de Deus, ela está sempre disponível igual o orvalho. E é muito lindo quando a gente vê sobre esses detalhes, porque o povo israelita entendeu isso. Quando a profecia foi entregue, eles entenderam cada um desses detalhes. E isso é um convite para você se aprofundar nesse texto durante a sua meditação. Tem várias outras metáforas aqui sobre o cedro do Líbano, sobre o vinho do Líbano, todas essas falam, tem lições muito importantes para o nosso coração sobre o que Deus é, mas eu queria que você focasse os seus olhos agora no que Deus representava para Oséias. Quem era o Deus de Oséias? E quem é Deus para você nessa noite? O que Deus fez até hoje por você, se você enxerga Deus só como esse distribuidor de perdão, ou só como alguém que está te pedindo coisas demais para que você permaneça nele? Quem é Deus para você? E se o Deus que você tem no seu coração, ele não é parecido com o Deus de Oséias, então o Deus que está no seu coração está errado. Porque o nosso Deus vai exigir sacrifício, ele vai exigir renúncia, mas ele vai derramar da restauração plena dele. Amém?
É muito lindo quando Deus mostra o quanto Ele nos ama. Se Ele não nos amasse da maneira que Ele nos ama, então a nossa vida estaria fadada ao fracasso. É a mão de Deus constantemente nos levantando, nos direcionando de volta para o lugar certo, cuidando de nós, mesmo quando a gente desdenha de Deus, mesmo quando a gente desrespeita de Deus, mesmo quando traímos a Deus, é Ele que nos sustenta, todos os dias. E se a sua vida, nessa noite, se você analisando quem Deus é para você, você viu que a sua vida está muito mais parecida com o povo de Israel do que com Oséias, então Deus te propõe nessa noite uma correção de rota. Uma volta para aquilo que Ele deseja para a sua vida, uma volta para o caminho reto da vida. Os últimos versículos de Oséias 14, eles vão como se fossem um reforço daquilo que Deus quer falar. Ele vai entregar toda a profecia e ele vai terminar a profecia dizendo assim: quem for sábio entenda essas coisas, quem tiver discernimento ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos e neles andam os justos, mas nesses mesmos caminhos os pecadores tropeçam e caem. Deus te mostra nessa noite, o Espírito Santo fala ao seu coração nessa noite sobre uma correção de rota para que você ande no caminho reto e justo do Senhor e para que você não mais tropece. Eu queria te convidar para que você fechasse os seus olhos agora, nós vamos orar e eu quero te convidar a falar com Deus de uma forma honesta. Talvez você não tenha orado faz algum tempo e a sua vida não tem sido nada parecida com a vida de Oséias. Talvez sua vida seja muito mais parecida com o povo de Israel, que vai e volta nas ondas de fé. Mas Deus te entrega, Deus te mostra nessa noite que o perdão dele está disponível, a restauração plena dele está disponível. Independente do que você tenha feito, independente do quão longe você estava, o nosso Deus é o Deus da restauração plena. O nosso Deus é o Deus do perdão, é o Deus da misericórdia, e Ele quer derramar isso sobre a sua vida hoje. A música dos Arrais que eu citei para vocês, ela vai dizer que do deserto onde você estava nascerá um jardim, e a graça que te trouxe manterá você fiel a mim. É a graça de Deus que vai te manter fiel. Você não precisa ter medo de se achegar a Deus para cair de novo. Porque quando você entender que Deus está verdadeiramente no seu coração, então caminhar com Ele vai se tornar uma consequência. Feche seus olhos agora. Entregue seu coração a Deus. Coloque Ele diante do Senhor. Eu vou fazer uma oração. E se você sentir no seu coração, se você entender que você precisa desse perdão do Senhor, se o arrependimento está verdadeiramente no seu coração e você tem sentido isso, eu queria te convidar a fazer essa oração também, não copiando o que eu vou falar, mas faça a oração do seu coração. E se você nunca fez isso, se você só ouviu hoje, ou se você só entendeu hoje verdadeiramente o que Deus quer para a sua vida, você nunca entregou a sua vida para o Senhor, você nunca entendeu que a mensagem dele era para você, essa mensagem nunca apareceu para você, mas hoje você entendeu que essa mensagem é para você. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixe que Ele trabalhe no seu coração e que Ele te mostre o que você precisa fazer. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado seja o Teu nome, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, Deus. O Senhor é o único Deus que traz a vida, o Senhor é o único Deus que tem poder sobre toda a criação. Pai, vem sobre nós, ó Deus, vem sobre nós e entrega a Tua restauração, assim como nós lemos, assim como o povo de Israel foi restaurado, que nós possamos também ser restaurados nessa noite, ó Pai. Visita o coração dos Teus filhos, visita o coração das Tuas filhas, aqueles que já estão aqui, mas que ainda não foram plenamente restaurados, não estão em plena comunhão contigo. E Pai, no nome de Jesus, restaura esses corações, ó Deus. Espírito Santo de Deus, vá sobre os Teus filhos, vá sobre as Tuas filhas e abraça, Pai, abraça como o Senhor fez com todos nós, porque todos somos pecadores, mas o Senhor nos remiu. O Teu sacrifício na cruz por nós é mais que suficiente, ó Pai. Traz o Teu perdão,
e corrige a nossa rota, Deus. Corrige a nossa rota, Pai. No nome de Jesus, corrige a nossa rota. Nós vamos cantar uma canção agora e enquanto você canta essa canção, coloque no seu coração as verdades que serão ditas nela. Que Deus seja verdadeiramente o único rei da sua vida, que Ele seja verdadeiramente aquele que restaura. E nós teremos mais uma oração depois dessa canção, para você se consagrar, para você entregar a sua vida ao Senhor. Então faça dessa canção a sua oração.